quero agradecer os irmãos que oraram por nós, né? Nós estamos quase ficando bom, quase. Falta só o quase. E pelo que eu vejo aqui, tem muita gente também, né? Dá até para fazer um coral, hein, Maldalto? Um coral do Coffee Coffee. O negócio tá interessante aqui, né? Mas é assim mesmo. Se dá na gente, não dá no poste. Como diz meu pai, tem que dar na gente. Bom, estamos chegando ao final do ano. Estamos chegando, né? E toda vez que vai se aproximando do final do ano, e hoje eu estava pensando nisso também, a gente tem que parar um pouquinho para pensar naquilo que nós queremos para o ano 2025, se Deus nos permitir chegar lá. Vai que Deus diz, acabou, sobe todo mundo. Aí seria, como o irmão Adailto falou, ó glória, né? Mas, se não, e nós tivermos que continuar aqui, que seja para a honra e glória do nosso Deus, nossas vidas aqui. Eu queria pensar com os irmãos exatamente uma questão. Sem medo, preste atenção na ideia, sem medo de crescer para a glória de Deus. Nós não podemos ter medo de crescer, de avançar. E para isso nós vamos ler alguns textos. Inicialmente, 2 textos, Isaías 54, de 1 a 5, e depois Gálatas 4, 21 a 23. Esses 2 textos nós vamos ler, né, para os irmãos entenderem o que Isaías, inspirado por Deus, escreve, e Paulo, muito tempo depois, vem comentar o mesmo fato. Isaías 54, de 1 a 5, e depois Gálatas 4, 21 a 31. Diz assim: regozijem-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, irrompa em gritos de alegria e júbilo. Você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que as daquele que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações. Não impeça, estique as suas cordas, firme as estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você se esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez, pois aquele que a fez é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Agora, Gálatas 4, 21 a 31. Gálatas 4, 21 a 31. Diz assim: digam-me os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre pela promessa. Essas coisas estão escritas em linguagem figurada. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Todavia, a Jerusalém do alto é livre. Ela é a mãe de todos nós, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto.
porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque, como naquele tempo o filho nascido segundo a carne, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, assim acontece agora. Contudo, o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Esse texto, não sei se os irmãos perceberam, que fala exatamente a mesma coisa. Só que Paulo, ao escrever a sua carta aos irmãos da Galácia, ele está aqui meio que explicando o que Isaías escreveu lá atrás. Não sei se você conseguiu enxergar isso. Se não, vamos ajudar aqui os irmãos a enxergarem os dois textos. Bom, Paulo está falando aqui, aliás, Isaías, no versículo 2, ele diz para alargar as estacas, as tendas. Vocês leram isso comigo, não leram? Amplia, estende, vocês vão crescer, né? Não tenha medo disso, vocês vão aprofundar, vão crescer. Está lá, alargue o lugar da sua tenda ou da sua habitação. O que ele está querendo dizer para a gente é que o crescimento tem que ser algo normal. E não podemos ficar fechados em nós mesmos. Nós não podemos achar que, por exemplo, a nossa igreja, a Igreja Batista Água Branca, vai ficar pequenininha desse tamanho sempre. Não, essa não é a ideia. A ideia é crescer. Eu sei que os tempos vão ficando difíceis, poucas pessoas vão se entregando a Cristo, mas a gente vai ver como esse processo pode acontecer e vai acontecer, e nós precisamos estar preparados para que isso aconteça em nossas vidas. Crescimento é algo natural, físico e espiritual. Fisicamente, a igreja pode crescer mais ainda, e espiritual principalmente. Temos que crescer. Então, para que haja crescimento, irmãos, é necessário que, primeiro, como Isaías diz para o povo de Israel, lá na cidade de Jerusalém, é necessário que você entenda o que aconteceu contigo no passado para conseguir ir à frente, para que você possa experimentar a ação de Deus na sua vida. Veja de novo comigo o versículo 1 de Isaías. Olha só o que Isaías está dizendo. Olha só. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daqui o Senhor, aquela que tem marido, diz o Senhor. Nesse versículo 1, eu estava lendo, eu pensei, esse negócio é meio complicado. Eu estava lendo alguns comentários, né, alguns comentaristas, e alguns achei até interessante a fala deles, que eles concordam muito com a ideia realmente do que o texto quer dizer para você. Ele está dizendo o seguinte, olha, presta atenção, Israel, você lá no passado não se aproximou de mim. Vocês fizeram muita coisa errada. Vocês trouxeram do Egito ídolos, vocês peregrinaram pelo deserto de forma a me afrontar, vocês, quando estavam para entrar na terra prometida, vocês voltaram para trás e por isso tiveram que peregrinar no deserto durante um bom tempo, muitos foram caindo, e aquela geração que saiu não entrou na terra prometida, com exceção de 2 pessoas, Josué e Caleb. E quando vocês entram na terra prometida, vocês juram que vão viver na minha presença, andar nos meus caminhos, mas não foi isso que aconteceu. A nação se divide, o povo do norte, as 10 tribos do norte são levadas escravizadas pelos assírios, Jerusalém, Judá, que ficam embaixo, depois cativeiro babilônico, e vocês não aprenderam nada, vocês não conseguiram entender que longe de Deus a coisa não funciona, longe de Deus vocês vão sempre estar sofrendo, vocês não conseguem entender que precisam aprender que em Deus a vida é diferente. Eu estava conversando agora há pouco com o irmão André, né? A gente estava falando alguma coisa sobre isso,
que nós temos que entender que o crescimento que Deus espera de nós, aquilo que Ele quer fazer em nós, é necessário que a gente venha a refletir o passado para entender o nosso futuro. Aliás, é um princípio da história, né? Entendendo o passado, compreendendo o passado, as coisas que passaram lá atrás das nossas vidas, para que o futuro seja diferente. Aprenda alguma coisa com isso. E ele está dizendo justamente isso para o povo de Jerusalém. Olha, vocês vão se alegrar, se alegre com isso, porque a coisa vai mudar. E eles voltam totalmente. Do cativeiro babilônico, vocês sabem disso, eles aprenderam a lição, não colocam ídolo até hoje. Né? Tanto que foi demais, vamos dizer assim, exageraram. Eles esperam até hoje o Messias. Eles acham que o Messias ainda vai vir. Né? Para eles, Jesus Cristo não foi o Messias, foi mais um profeta, mas não o Messias. Né? E porque eles pegaram no pé de Jesus, vamos dizer assim, porque Jesus Cristo se apresentando como Filho de Deus, o medo religioso do povo é uma pessoa, um homem querendo se colocar no lugar de Deus. Eles aprenderam a lição de não colocar outro Deus no lugar de Deus. Só que eles não conseguiram enxergar Deus em Cristo, né? Deus conosco. Eles não conseguiram enxergar isso. Mas, para que eles possam experimentar a maravilha de Deus, o crescimento de Deus, é necessário aprender a lição do passado para que o futuro seja diferente. Você precisa entender e experimentar isso. Outra coisa interessante, vem Paulo justamente falando sobre esse mesmo aspecto, no texto que nós lemos, de Gálatas, ele vai trabalhar aqui a ideia das duas mães. No passado e no presente, qual é a sua mãe? Eu vou botar essa pergunta. Não sei se você conseguiu ver Paulo falando aos crentes da Galácia, nós também, que existem aqui duas mães. A escrava, que é representada por Agar, e ela teve filho naturalmente. Aí alguém pode dizer assim, mas peraí, mas Abraão também teve filho com Sara naturalmente, não foi nada extraordinário. Foi sim, se você parar para pensar, foi sim. Agar, ela então tem um filho naturalmente com Abraão, sem interferência divina, direta, vamos dizer assim, mas no caso Sara tem interferência, porque Sara era estéril. Então Sara só gerou Isaac mediante a promessa. Então, ali foi uma intervenção direta de Deus para que Isaac pudesse nascer. E aí Paulo vem explicar, existem duas mães aqui. A mãe natural e a mãe da promessa. A mãe que gera normalmente todos os homens, vamos dizer assim, que é o da carne, naturalmente, todos nós fomos gerados, né? Não da mãe física, mas da carne, que eu quero dizer, é o que Paulo está dizendo, e o filho da promessa, Jesus Cristo. Nós nascemos do Espírito Santo, da promessa. Qual é a nossa mãe? Paulo está trabalhando essa ideia. Ó, a escrava, pecado, morte. Livre da promessa, vida. Qual é a nossa mãe? Para que haja realmente um crescimento, eu preciso saber de onde eu vou, com licença a palavra, me amamentar. Né? De onde eu vou me alimentar. Vou me alimentar da mãe material, física, carnal, né? Ou da mãe espiritual de Deus. Quem eu vou me alimentar para que eu possa ter Deus como a minha mãe, o meu pai, né? Eu preciso nascer de novo. E aí vem a pergunta, para que haja crescimento, eu preciso nascer. Eu já nasci em Cristo Jesus? Essa questão precisa, Paulo está dizendo com aquelas pessoas. Então, precisamos refletir primeiro o nosso passado. O que Deus fez para que eu chegasse aqui? E o que Ele quer fazer para que eu possa chegar lá? Como Ele fez no meu passado? E quando eu digo meu passado, não é só o meu pessoal, não. É também o que Deus fez no povo de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro de exemplos, um manual de vida para que você aprenda como poder se comportar para que haja crescimento. É certo que se o povo de Israel tivesse peregrinado sempre junto de Deus,
ela nunca seria vista e comparada a uma mulher prostituta, né? Que ia a outros deuses e não sofreria o que sofreram no passado para que pudesse se preparar. Mas o texto vem mais para a gente e diz o seguinte, que existe a terceira parte. Agora você, mediante esta visão do passado, presente e o que Deus quer, a visão de onde você está, você é filho de quem, tendo essa visão, agora você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Bom, agora que eu já vi isso tudo, agora eu preciso tomar uma providência, uma ação. Preciso trabalhar em cima disso. Isaías, lembre-se, ele diz assim no versículo 2, amplie, você leu isso comigo agora mesmo, amplie, abra, faça a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você que vai meter a mão nas estacas, na tenda, para que possa ampliar. Para nos ajudar a entender um pouco mais isso, veja Mateus capítulo 8, versículo 11. Olha o que Jesus vai dizer para a gente aqui. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Veja a expressão de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava num momento de discussão com os judeus, né? Que se achavam filhos de Deus, que se achavam melhores que todos. Ele diz assim, olha, vocês não estão enxergando a coisa direito. Não é só vocês não, tá? Não é só vocês não. Virão muitos. Muitos de todos os lados. Esses muitos vão se sentar à mesa. Ou seja, vão estar todos eles ao redor, né, se banqueteando junto com Abraão, Isaac, os filhos da promessa no reino celestial de Deus. Então veja, essa expressão muitos, ele está se referindo a que período de tempo? Indeterminado. Vamos poder melhor determinar alguma coisa assim, né? Sempre, enquanto estivermos aqui. De todos os cantos, de todos os tempos, inclusive hoje. Eu tenho certeza que quando Cristo fala para os seus ouvintes naquele dia, e Mateus registra, quando ele diz muitos, por ele ser Deus todo-poderoso e conhecedor de todas as coisas, na mente dele, você sabia que teu nome estava lá? A tua imagem, a sua pessoa. Você estava lá. Quando ele diz muitos, ele não está se referindo a um número de pessoas que nem sabe quanto, e nem sabe quem, mas sim, sabendo ele todas as coisas, ele estava naquele momento, quando ele diz muitos, ele estava vendo inclusive você. Ele só não cita o nome, imagina, ele tem que escrever muitos livros para poder compor todos os nomes, mas ainda bem que o livro dos céus, aonde chama-se livro da vida, tem espaço. Ainda bem, graças a Deus por isso. Né? E teu nome, né, está lá, se é que você entregou sua vida a Deus. Então, veja, quando Jesus Cristo diz muitos, ele está se referindo a você hoje no presente. E também aqueles que ainda virão a ser. E que também virão a ser gerados. Não sei quanto. Não sei ainda quantos serão. Deus sabe. Mas quando ele diz muitos, ele também está se referindo àqueles que ainda vão se entregar a Cristo, aqueles que vão ser gerados, que vão se entregar a Cristo, aqueles que enquanto ele não voltar, acabar com isso tudo aqui, né, ainda vão surgir. Quem são? Não sei. Mas eu tenho que estar preparado para isso. Muitos vão vir ainda. A igreja de Cristo ainda tem aqueles que hão de ser salvos. Não sei quem são, não sei quantos são, mas hão de vir. Certo? Muito bem. Continuando essa ideia, você tem que estar preparado. Concorda comigo? Então, se você precisa estar preparado,
você precisa fazer, como eu falei, a sua parte. E qual é a sua parte nessa brincadeira toda? Brincadeira séria, né? Veja comigo Atos capítulo 2, versículo 47. Quando Lucas registra esse fato, né? Olha só que coisa interessante. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos lá, raciocine comigo. Aonde eu entro aí? Já que eu tenho que fazer minha parte. Aonde eu entro aí? Lucas, ele registra isso. Né? Louvando a Deus. Aí alguém poderia dizer, pastor, louvar a Deus? Não entendi. Como assim? A palavra louvar não é só dizer Deus maravilhoso, glória a Deus, louvado seja Deus, cantar algumas músicas lindas e maravilhosas. Não, isso não é só isso, louvar a Deus. Não é. O salmista diz, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores. Olha, o louvor, cantar, também está inserido no contexto louvar. A palavra louvar significa prestação de serviço. Eu faço algo para. Com a minha atitude, com as minhas mãos, com o meu pensamento, com a minha boca, com o meu andar, o meu fazer, eu faço algo para. Então, quando Lucas registra que muitos que estavam ali naquela época se convertiam, esses muitos só fizeram o que fizeram, não foi porque Deus é maravilhoso e Deus é assim, todo-poderoso para. Não, ele é assim. E ele acrescenta aqueles que hão de ser salvos? Sim, ele pode acrescentar, mas você tem a sua parte para que isso aconteça. E a sua parte é o fazer. Fazer o quê? Você lembra daquela passagem bíblica que Paulo diz assim aos crentes de Corinto? Que uns plantam e outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é isso? Você lembra disso? Esse versículo? Muito bem. Você planta, você rega, mas o crescimento é dado por Deus. O crescimento é resultado de duas ações iniciais: plantar e regar. Não adianta plantar e deixar lá, não. Se você não olhar a plantinha, o que acontece? Quem gosta de planta? Ela morre, né? E não adianta molhar qualquer coisa. Você tem que molhar a planta. Molhar a terra não quer dizer nada, vai nascer capim pra caramba, né? Mas mato pra caramba. Mas a planta boa, não. Então, existem duas coisas importantes. Louvando a Deus. O que é louvando a Deus? É servindo a Deus. Servindo a Deus. A sua parte é plantar. A sua parte é regar. Então, você tem feito com as suas mãos para Deus, para que esse crescimento possa acontecer. Tem realmente sido útil ou não? Às vezes a gente perde tempo, né? Fazendo muita coisa, mas para Deus nada. E ainda diz que está louvando a Deus. Não, louvar a Deus é servir a Deus. E aí então Deus, lá no versículo 4 de Isaías, diz para o povo, não tenham medo. E aí ele vai desenvolver o que não devemos ter medo. Medo do quê? Medo do quê? Não tenham medo. Medo do quê? Diz o pregador. Temos nós alguma coisa para ter medo? Vamos pensar aqui. O que é medo? O que é medo? O que é medo? Eu tenho medo disso. Não sei o que é isso, mas digo, explica para mim então o que é isso. Medo. Medo é a sensação de algo ruim que vai acontecer. Insegurança, incerteza. Você não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer.
Existem medos racionais e tem medos irracionais. Por exemplo, quem tem medo de barata, né? É um medo irracional, porque tadinho do bichinho, o que ele vai te fazer de mal assim? Né? Vai te morder? Vai te envenenar? Né? Mas tudo bem, tem gente que tem nervoso, né? É um medo meio irracional. Medo de cobra, racional, porque tem cobra que é venenosa, você sabe qual é? Não. Então a primeira que aparecer ali, eu tenho que ir para cá, é a distância. Né? E existem traumas também, você conhece muito bem isso, você tem traumas, né? O indivíduo foi mordido de cachorro, né? Está até no nosso PGM quarta-feira, falando lá na casa do pastor, né? Que gentilmente abriu suas portas para nós realizarmos lá nosso encerramento deste ano. Aí um cachorrinho pequenininho, sabe? Assim, desse tamanho, sabe? Desce a escada e de repente eu vejo o pessoal meio apavorado, né? E a irmã Vânia, rapidamente, coitada, tentou segurar o bicho, né? Aí o Guilherme, eu tenho morro de medo de cachorro. Eu falei, mas por que você tem medo de cachorro? Não, porque quando eu era menor, eu fui botar a mão em cima do cachorro e ele me mordeu. E aí, de lá para cá, assim, você está traumatizado, né? Você está traumatizado, tem que tratar disso aí, né? Existem os medos, são traumas que você desenvolve na vida. E você passa a ter medo, às vezes, até de um negócio que não vai te ofender. Eu, por exemplo, tenho o meu. O marimbondo não vai funcionar perto de mim mesmo. Se entrar um marimbondo aqui, eu vou ficar assim, ó. Né? Direto. Se entrar uma abelha, eu estou nem aí. Mas o marimbondo, o negócio fica feio, porque eu já fui mordido. Não sei se meu pai me lembra. Você lembra? Lá em Campos, na casa da tia Zezé, né? Meu pai foi fazer a coisa maravilhosa de matar queimar como é o nome daquilo? Um casulo, né? De marimbondo, acendeu o fogo e eu lá esperto para observar tudo, né? E aí, quando aquele negócio revoou, foi parar em cima de mim, fiquei ali riado de pé. Né? Então, de lá para cá, marimbondo passou perto de mim, eu já estou olhando ele, filmando ele, que é a distância, meu trauma. Bom, medo do quê? Medo do quê? Medo do quê? Veja Apocalipse comigo, irmãos. Capítulo 1, versículo 10. Medo do quê? Vamos lá. Apocalipse 1, versículo 10. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Eu tenho o texto errado. Me perdoa. Não é Apocalipse 1, versículo 10. Bom, eu vou ler o versículo, né? Tem aqui. Se alguém achar, depois me diz aí qual é o capítulo. Então ouvi a voz, uma forte voz que dizia: agora veio salvação, poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus, dia e noite. Vou repetir. Então, diz João, ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Apocalipse 12, 10. Já achou aqui, Adriano? Obrigado. Veja bem, nós temos medo de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos erros. A Bíblia está mostrando que existe um que chama-se acusador. Quem é esse? O diabo, Satanás, antiga serpente. Ele tem uma mania estranha e chata, terrível, de fazer com que você lembre dos seus pecados. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, ou não fez. E ele vai jogando no seu rosto aquilo que você fez ou deixou de fazer. E por causa disso, às vezes, nós entramos em medo, num processo de medo. Espera aí, realmente. E nesse processo de medo, deixamos de fazer o que temos que fazer. É certo que nós todos erramos e todos pecamos, todos nós falhamos, isso é fato.
Mas não é porque todos nós erramos e falhamos que vamos ficar com medo do acusador em nossas vidas. Como se você fosse culpado eternamente. Só que você não é culpado. Você não é mais culpado se você entregou sua vida a Jesus Cristo. Veja comigo, Romanos 8, 31 a 39. Paulo chega para aqueles crentes que estavam desesperados e diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, não é porque você é falho e limitado, que tem suas dificuldades, que você vai entrar em desespero e medo, porque é isso que o Jerusalém poderia passar. Não tenham vergonha do que poderá acontecer. Você não vai ser mais difamado, você não vai ser mais envergonhado. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente, de graça, vamos dizer assim, com louvor, com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, irmãos, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem Deus, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só. Medo do quê? O acusador, ele pode tentar acusar você de tudo quanto é maneira, falar na tua cara, jogar tuas falhas, tentar te derrubar. Você não é capaz, você é fraco, você é isso, você é aquilo. Não tem que pensar isso, não. Você não tem que pensar isso. Tem pessoas que chegam às vezes: pastor, eu gostaria tanto de fazer isso, fazer aquilo, mas eu sou tão... Não, você não é tão não. Você é tão capaz quanto. Não tem esse negócio, não. Pastor, mas eu sou uma pessoa falha, eu erro muito. Assim, bem-vindo ao barco. Eu falo geralmente assim: bem-vindo ao barco. Também sou. Né? Pastor, mas... Não. Se você está nas mãos de Jesus Cristo, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você não tem que temer nada. O teu passado, inclusive, ficou para trás. Cristo diz que ele não vai mais se lembrar de nada. Ele não vai jogar em rosto. Ele não vai nos fazer isso. O diabo vai. Aí fazer só um parênteses. Por isso que eu não gosto de pessoas que costumam fazer acusação contra os outros, né? Isso é papel do diabo. Deixa ele para lá. Né? Não faça acusação de nada. Né? E para concluir? Veja comigo Mateus 9, versículo 36 e 38. Mateus 9, 36 a 38. Jesus Cristo, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores ou os ceifeiros são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita ou da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, detalhe, veja comigo nesse grande detalhe. Será que você está olhando com os olhos de Cristo? Está olhando para o lugar certo? Vamos crescer? Precisamos olhar para o lugar certo. Levantar os nossos olhos. E em vez de sentar e chorar e ficar lamuriando os problemas da vida, do dia a dia, as dificuldades, as barreiras, os degraus que às vezes são altos para serem acessados, em vez de fazer isso,
Olhem como Cristo olhou. Cristo olhou e viu que a seara, a colheita, é muito grande. Peça a Deus que mande mais, mas Ele não te exclui dessa. Você viu Ele te excluindo dessa? Não, Ele não te excluiu. É realmente muito grande, né? Não dá para fazer muito não, né? É verdade. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos sentar aqui e chorar? Ó, o que você puder fazer, você vai colhendo aqui, o resto deixa para lá. Né? Não. Peça a Deus mais um companheiro. Peça a Deus mais um que esteja junto contigo. Peça a Deus mais um para que você consiga fazer o dobro do que você fazia antes sozinho. Né? Peça a Deus. É uma coisa interessante. Aliás, até teste psicotécnico. Né? Já viram aquele teste psicotécnico que diz assim, 3 gatos pegam 3 ratos em 1 minuto. Quantos 100 gatos pegando 100 ratos vão pegar em quantos minutos? Teste psicotécnico. 1 minuto. Só aumentou a quantidade. O tempo é o mesmo. Deu para entender? Teste psicotécnico. Aí a pessoa faz as contas aqui, maravilhante, vai fazer um raiz quadrado aqui, elevado até não sei quantas potências, e vai descobrir. Isso não. Percebeu? Eu sozinho limpo esse templo aqui em 1 hora. 2 pessoas vai ser quanto? Hã? O trabalho ficou mais rápido. Então, com 2 pessoas vai ser em meia. Com 4 pessoas, 15 minutos. Verdade? O campo é grande. Ceifeiros são poucos. Mas precisamos de mais. Então, veja, o crescimento ele é proporcional ao que você faz. E como você faz. Olhando para onde? Olhando para campo, como Cristo olhou. O negócio é muito grande. Ah, Cristo poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Mas ele precisa da gente. Ele precisa da gente. Por isso ele usa aquela expressão, que ele voltaria para Deus e nós faríamos muito mais do que ele fez. Porque ele só teve 3 anos aqui na terra para preparar os seus discípulos e disse, ide, agora é com vocês. Nós temos a vida toda aqui na terra. Ele só teve 3. E em 3 anos ele conseguiu fazer, vamos dizer assim, 120 pessoas. Está lá em livro de Atos, quem quiser ler. 3 anos ele conseguiu 120 pessoas. E nós, às vezes passamos 30, 40, 50 anos e 1, 2, 3. É o Senhor que dá, sim, daqueles que vão se convertendo. Mas nós precisamos fazer o trabalho daquele que vai plantar e regar. Sabendo as nossas limitações, sabendo as nossas falhas, mas não dando importância à acusação, porque Deus já nos perdoou. Levante os seus olhos, olhe para frente, não pense em problemas, não, pense nas soluções de Cristo, porque aí você cresce, a igreja cresce, física e principalmente espiritualmente, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? E logo depois nós vamos celebrar a ceia.